noite, irmãos. Que a graça do nosso bom Deus esteja sobre as nossas vidas. Desde já convido aos irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Aqueles que forem achando, coloquem de pé. Livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. O livro de Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 21. Todos fecharam, colocando de pé aí, reverência à palavra do Senhor. Estarei lendo os versos pares, os irmãos os versos ímpares. Amém? Assim até o versículo 21. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ainda de pé, nós vamos adorar o Senhor cantando o hino 395. O hino 395. O hino 395. Muito felizes nos correm os dias, e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor, surgem bênção de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se fruímos de nosso labor, sim, contentes em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras ensinos confirmam, quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Ó Deus, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. Ó Jesus, o Senhor nos deu a vida, Pai, para nós, pecadores, que hoje, pela tua graça e pela tua misericórdia, estamos aqui porque o Senhor ressuscitou. E a nossa alegria, ó Pai, é saber que um dia estaremos juntamente contigo, adorando e servindo a esse Deus Criador. Obrigado, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.
Poder sentar, irmãos. Tudo quanto pedistes em oração, Deus nos responde. E o texto que nós lemos de Efésios, o apóstolo Paulo ele diz: por esta causa me ponho de joelhos. Irmãos, quantas famílias estão sofrendo aí fora, nas trevas? Quantas famílias que não têm o privilégio que nós temos de estar na casa do Senhor, adorar o Senhor, bendizer o seu santo nome? Quantos lares arrebentados, destroçados? E muitas vezes eles nem permitem que se leve a palavra em suas casas, porque estão cegos. Satanás cegou. A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. O nosso reino é o reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, é um reino movido à oração. A oração. A intimidade com Deus. Pela graça sois salvos. Não porque eu sou uma pessoa boa, eu sou salvo, porque Deus assim o quis. A graça dele me atingiu. Não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que sou. Mas é o amor de Deus que tocou. E a Bíblia diz que o amor de Deus, ele é irresistível. Irresistível. Então o apóstolo Paulo ele diz: por esta causa que eu estou de joelhos. Eu convido a você neste momento, na sua oração silenciosa, lembrar das famílias, orar pelas famílias, interceder pelas famílias, colocar as famílias na mão do Senhor. Estamos aí no mês da família, mas a família, irmãos, nós temos que orar sempre por elas. E a SAF deu, acho que foi por meio da SAF, né? Cada irmão receberam aí alguns papéis para orar pelas famílias. Né? Eu tenho o meu aqui, que eu tenho orado por essas famílias também. Então, ore por essa família, ore para a sua vida, pedindo a Deus para que Deus abra os seus ouvidos, para que Ele possa falar no profundo do seu ser nessa noite. Amém? Vamos ter esse momento de oração. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez nós levamos os nossos pensamentos ao Senhor e pedimos ao Senhor, Deus, por essas famílias, Pai. Ó Deus, visite o coração desse filho, visite o coração desse pai, dessa mãe, em nome de Jesus. Ó Deus, quando nós oramos, ó Pai, o Senhor faz essa obra lá fora. Quando nós oramos, ó Deus, o Senhor toca no coração de alguém. Nós oramos aqui, ó Deus, pelas famílias de Vespasiano. Colocamos a família de Vespasiano nas tuas mãos. Então, ó Deus, os lares cristãos também, ó Pai, nas tuas mãos. Quantos lares cristãos, Pai, que estão vivendo, Senhor amado, situações difíceis nos seus casamentos. Mas nós oramos aqui, ó Deus, no nome de Jesus. Entra com a tua providência, Senhor amado. Oh, Pai, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Assim a tua palavra nos diz, Senhor. O Senhor não era, o Senhor é. Oh, Pai, continue sendo, continue governando a nossa casa, o nosso lar, Senhor amado. Oh, Deus, se o Senhor não edificar a nossa casa, quem vai edificar, meu Pai?
Por isso nós colocamos, ó Deus, as famílias nas tuas mãos neste momento. Deus, quero colocar, ó Pai, a família, Deus, do Leonardo, o reverendo Leonardo, que faleceu ontem à noite. Deus, toma a família dele, toma o Michele, toma os seus filhos, ó Deus. Oh, Pai, toma o pastor Flávio também, que faleceu, nos pedindo pela vida da sua família, Deus também, em nome de Jesus. Pai, também, Pai, peço pela vida do Livânia, toma o coração do Livânia, toma a saúde dela, em nome de Jesus. Isso nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bem, vou passar a palavra agora para o nosso ministério de louvor. Para o momento dos dízimos da fé, nós estaremos louvando Deus enviou. Os irmãos têm a liberdade de estar contribuindo na casa do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por estar na Tua presença. Obrigado, Deus, pelos dízimos e ofertas, por entrega do filaço. Que eu possa assim, ó Deus, tomando a frente, administrando conforme a vontade do Senhor, Pai. Abençoe a cada um que pôde contribuir, os que não puderam, se sabe o motivo. Seja assim atendendo às necessidades de cada um, Pai. Nos prepara, Deus, para receber a palavra do Senhor nessa noite. Que te pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Vamos continuar a adoração. Todo ser que respira, louva o Senhor. Ao momento da adoração.
Senhor.
por esse louvor, que chegue até o Senhor, meu Pai, sai de lábios impuros, mas de pessoas que querem agradar a Ti, Deus. Que possamos buscar sim, Deus, te adorar, te glorificar, porque foi para isso que fomos criados. Em nome de Jesus, abençoe esse ministério de todos. Levanta adoradores, pessoas que buscam adorar a Ti, em espírito e verdade. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu sentar, irmão. Eu, em nome da SAF, representante da nossa presidente Dona Maria, estou incumbida de saudar os jovens. Hoje é dia dos jovens e adolescentes, né, Dona Maria? Pode incluir os adolescentes. Eu tenho um conselho bíblico para cada um. Está lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabedoria plena só no Senhor, tá, jovens? Eu gostaria que eles se colocassem de pé, os nossos jovens, adolescentes, todos. Que se sentir jovem também pode ficar, né? Jovem até os 35 anos, tá? Eu tenho um desafio para vocês, tá? Peço a vocês, cada um, se examine a si mesmo, dedique um pouco de tempo para o seu Deus, porque é isso que Ele quer de cada um de vocês, tá? Eu usei uma palavra aqui que eu precisava de ter. Surpreenda. Surpreenda o Senhor, surpreenda a sua família, busque a presença do Senhor, sabe? Que seus pais te encontrem orando, lendo a Bíblia, louvando ao Senhor. Amém? Eu peço a nossa psicóloga que ore aqui, porque dá muito trabalho jovem, né? Ela vai orar com sabedoria. Já aproveito então para fazer um convite para os jovens. No próximo sábado, às 5 horas da tarde, nós temos um encontro de comunhão aqui. Quem estava aqui hoje de manhã já ouviu, os jovens. Então, o convite está estendido aos que não estavam. Vamos orar. Pai, muito obrigada, Senhor, por falar contigo. Obrigada por esse ajuntamento na tua presença. Toma agora, Deus, o coração desses jovens. Ó Deus, os filhos são herança do Senhor. Que eles sejam realmente flecha nas nossas mãos, que eles sejam, ó Deus, tremendamente usados pelo Senhor, que eles possam realmente impactar essa geração lá fora, ser salvos, fazer a diferença. Ó Deus, vá no coração, no íntimo de cada um, no profundo. É assim que o Senhor trabalha em nós. Então, que o Senhor atue de maneira especial, singular, no coração de cada jovem, tirando, ó Deus, todo o eu, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de nos servir melhor. Tira, ó Deus, todos os traumas, tudo aquilo que o Senhor mesmo já levou na cruz. Que esses jovens venham te servir fervorosamente, que eles venham reconhecer, ó Deus, o quão dependentes eles são e de onde o Senhor os tirou e os trouxe para a maravilhosa luz. Nós agradecemos pela vida de cada um e somos realmente abençoados pela presença deles aqui. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, jovens. Agora nós vamos estar ministrando uma música. Eu gostaria que todos os irmãos curvassem sua cabeça, ficassem em espírito de oração. Escutas quando e acalma o meu pensar e levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio
Adoramos o Senhor. Mas agir, veio a frase do Stroll na minha mente. Ele disse: se nós desejássemos a Cristo, mais que desejássemos pecar, jamais pecaríamos. Então, quando nós amamos realmente a Cristo, né, quando Cristo é singular na nossa vida, nós não desejamos pecar. Podemos até pecar, porque somos pecadores, mas nós não desejamos isso. Então, Jesus tem que ser tudo na nossa casa, na nossa família, né? Tudo. Ele tem que estar acima de tudo. Amém? Irmãos, já adoramos ao Senhor, cantamos louvores a esse Deus santo e bendito. Chegou a hora de ouvirmos a palavra. E nesse mês de maio, né, nós trazemos pregadores na nossa igreja, né? Trazendo uma mensagem para nós, para as nossas famílias. E hoje está aqui o presbítero Jefferson, e domingo que vem estará aqui o reverendo Ronaldinho, que vamos conhecer bem. E fechando então o mês da família, o reverendo Michael, filho dessa casa, né? Está fechando aí o mês da família. Se o título deixar, né? Se o título vier aproximando ali, é meio complicado. Mas se o título deixar, Mike estará fechando aí esse mês da família. Bem, o reverendo Jefferson, o presbítero Jefferson, é lá na igreja do reverendo Renê. O reverendo Renê foi meu professor, excelente professor. Nós amamos muito o Renê, né? E o Renê, né, liberou o presbítero Jefferson para estar aqui conosco. O presbítero Jefferson também é o contador da nossa igreja, né? E tudo passa por esse homem aí, esse homem aí que de vez em quando puxa a orelha minha, puxa a orelha do cara, e assim nós vamos aprendendo. Então eu já passo a palavra para ele, vai se apresentar melhor na igreja. Com certeza Deus já tem uma palavra no coração dele. Vamos orar para o céu dele. Ó Deus, toma o reverendo Jefferson nas tuas mãos. Deus, com certeza o Senhor já falou no seu coração. Meu Deus, aquilo que o Senhor já falou no coração dele, Deus, fala o nosso coração através do teu servo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nilton, muitos falam que eu sou reverendo, me chamam. Até hoje, assim, o chamado para o pastorado ainda não aconteceu, né? Embora o presbiterato seja um pastorado também. O reverendo Renê sempre fala sobre isso. E eu trago um abraço dele a essa igreja, né, que ele conhece bem, né, o reverendo Nilton também conhece, como já disse. Meus irmãos, eu sinto alegria de estar no meio de vocês e já agradeço ao convite do Nilton, também ao conselho, né, de ter permitido, né, este convite. Qualquer coisa o culpado é o Nilton, tá? Eu sinto alegria porque eu sou dessa casa. Eu sou de Vespasiano, nascido, né, em São José da Lapa, e logo aos meus 5, 6 anos eu já mudei para cá. Morei um bom tempo no bairro Jardim da Glória e depois voltei para Vespasiano. E de Vespasiano o Senhor me chamou.
Foi lá que eu recebi o chamado do Senhor e hoje estou aqui para servir, para adorá-lo. E me alegro muito de estar com meus irmãos. Essas redondezas aqui, eu mais o Carlos, quando éramos menores, né? Quando éramos mais novos, né? Não posso dizer do Carlos que ele era menor, porque ele sempre foi bem pequenininho, né? Mas quando éramos crianças, nós vivíamos para essas matas, essas bandas, andávamos para todo lado aqui e fomos colegas de infância, eu e a família toda do Carlos. É uma família a quem eu tenho muito apreço, né? Depois veio a Ione, né? E aí a prole do Carlos todo. Então eu agradeço, meus irmãos, a Deus por poder estar aqui e compartilhar com vocês da palavra de Deus, que é a melhor coisa da nossa vida, né? E o Senhor me colocou no meu coração para falar de uma família em especial. E obviamente você vai se identificar com essa família quando você ouvir falar dela. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 128. Toda a liturgia, na verdade, já apontou para isso aqui, e eu dou graças a Deus porque o Espírito sempre conduz para que a sua palavra seja exaltada. Salmo de número 128. Vamos ler esse texto? Vamos colocar de pé mais uma vez, antes de assentarmos. Eu vou fazer a leitura dos versos ímpares e os irmãos versos pares, um texto bem pequeno, mas que é muito profundo e fala da família. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te agrada. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eles como será abençoado o homem que pertence ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Teus filhos e teus filhos, paz do Pai. Os irmãos podem se sentar. Obviamente no início você achou que eu iria falar de alguma família, né? Talvez a família de Jacó, da família de Abraão. Meus irmãos, mas eu quero falar de uma família que é muito maior e mais numerosa. E talvez no final você vai compreender que todos nós fazemos parte dessa família. O título que eu dou aqui para esse texto, embora o salmista tenha dito aí que seria o temor de Deus e a felicidade no lar, se reportando, claro, ao lar, e falando dos componentes deste lar nesse salmo, eu dei o título de A Prosperidade da Família. Porque à medida que a gente vai lendo o salmo e estudando o salmo e entendendo o que Deus está dizendo aqui, a gente percebe que uma família próspera passa por aqui. Passa pelo entendimento do que Deus faz às nossas vidas, tal qual está fazendo aqui por meio do salmista e está dizendo para nós. Nós poderíamos fazer uma pergunta aqui, para obtermos resposta também das Escrituras. E essa pergunta seria: o que o temor do Senhor pode fazer pelo homem e sua família? O que o temor do Senhor pode fazer pelo homem e pela sua família? Nos nossos dias, talvez, e neste presente momento, neste presente século, nunca vimos tanto ataque contra a família. A investida de Satanás contra a família é algo notório e visível. Todo momento, Satanás está querendo destruir as bases da família. Mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer, porque o Senhor que mantém a família é o Deus de promessa. E uma das promessas do Senhor para aqueles que estão debaixo da sua aliança são as bênçãos decorrentes exatamente deste amor, que perpassa pelo temor do Senhor e pela observância à sua lei.
O versículo 1 deste salmo, meus irmãos, nos remete ao Salmo 119, verso 1. Os irmãos podem folhear a Bíblia de vocês, voltar um pouquinho aí, e lá no Salmo 119, 1, que diz: bem-aventurados os irrepreensíveis em seu caminho, que andam na lei do Senhor, ou seja, na vontade de Deus manifestada na sua lei. Sabemos que esse andar aqui é uma metáfora, mas essa metáfora ela implica e tem uma expressão muito maior do que simplesmente caminhar. Essa metáfora diz, na verdade, que nós andamos segundo a lei do Senhor. E a lei do Senhor que está se referindo, o texto que o salmista está se referindo aqui, meus irmãos, pode ser a Torá, que é a Bíblia judaica, ou então a parte dos 5 livros do Pentateuco, onde o conhecimento do Senhor, da sua criação, desde Gênesis, até Deuteronômio, se faz perceber pela sua criação, pelo seu zelo. A gente vê nesses livros, quando o Senhor determina a construção do templo, cada detalhe tinha que ser conforme a vontade do Senhor. E tudo que o Senhor preordenou para que fosse construído o templo, espelhava na verdade o zelo do Senhor pela sua causa. E também nós conhecemos nesses livros a retidão do Senhor e a santidade do Senhor e a sua vontade. Uma das mais claras demonstrações, na verdade, de que Deus está na expressão em fazer a sua vontade acontecer em nós e perceber as delícias da obediência que nós lhe devemos, é aquilo que nós entendemos. E às vezes, meus irmãos, em meio às bênçãos que o Senhor nos dá, por toda a obediência à sua vontade em Cristo Jesus, é de que nós, na verdade, somos aquele povo a quem Ele escolheu para fazer segundo a sua vontade. E mesmo com a expressão que Deus nos dá nesse salmo aqui, de que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, ou feliz é aquele que teme ao Senhor, isso não quer dizer, na verdade, que nós não teremos dificuldades, de forma nenhuma. Essa bem-aventurança aqui perpassa, na verdade, a nossa esfera terrena. E o homem bem-aventurado e feliz dentro do seu lar é aquele que entendeu as bênçãos do Senhor, e ainda que as coisas não lhe vão muito bem, há uma promessa futura e muito maior do que a promessa terrena. Então, Deuteronômio, no capítulo 11, e é bom a gente recordar aqui, Deus deixa muito claro em relação àquilo que nós precisamos fazer para que o nosso lar seja feliz. A lei do Senhor, ela restaura a alma. A lei do Senhor, ela é fiel. E ele diz lá em Deuteronômio 11: eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor e vos desviardes, para seguirdes outros deuses. Interessante que Deus fala em Deuteronômio que todo ciúme que Ele tem de nós é em relação à nossa adoração. Se nós colocamos Deus em segundo plano e adoramos alguma coisa antes de Deus, Deus se entristece com isso. E Deus se entristeceu muito com o povo de Israel, que muitas vezes abandonou o Senhor para servir outros deuses. Mas Deus jamais deixou de abençoar o seu povo, meus irmãos, porque Deus tinha uma promessa feita lá em Abraão, em Gênesis 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E falando sobre isso na parte da manhã, hoje eu preguei na nossa congregação, no texto de Gálatas, capítulo 3, falando de Abraão, de Moisés e de Jesus.
eu lembrei de que as promessas feitas a Abraão é para aquelas famílias que de fato estão em Deus, estão em Cristo e que observam a sua lei, que conhecem as suas promessas. Poucos foram abençoados, meus irmãos, desde o início dos tempos, desde os antigos pais da história. Poucos foram abençoados, mas foram abençoados porque buscaram a aliança do Senhor, buscaram ser fiéis ao Senhor o quanto podiam. Muitos, porém, não olharam e nem obedeceram ao Senhor, preferiram a maldição e a disciplina do Senhor. E muitos se perderam por de fato não querer amar ao Senhor, ou por desprezar as promessas do Senhor. E em Deuteronômio, a palavra de Deus está nos lembrando, e lembrando aos pais, meus irmãos, que eles, na verdade, é quem são responsáveis pela criação. E quando a gente vai lá em Deuteronômio, e eu peço aos irmãos que abram esse texto no capítulo 11, há uma clara instrução de Deus para nós em relação à obediência. Aqui, meus irmãos, nesse texto, o Senhor está dizendo que a obediência de Israel é o que o Senhor requer de nós. No verso 12, do capítulo 10, ele fala isso, e quando chega lá no capítulo 11, ele vai falar da obediência, ou dos benefícios da obediência. A primeira coisa que o escritor vai dizer aqui vai ser na observância, em guardar todos os mandamentos do Senhor, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os vossos dias sobre a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes, de vales, de chuvas dos céus, para que vocês se deleitem em tudo aquilo que eu tenho dado para vocês. Mas aí o verso 13 para frente vai dizer, olha, se diligentemente obedecerdes. O que para mim Deus está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que as suas promessas vão ser concedidas a Israel. Independentemente daquilo que Israel faz ou deixa de fazer, o Senhor sempre foi fiel em cumprir as suas promessas. Israel muitas vezes se afastou do Senhor, mas o Senhor, com amor e com benignidade, nos atraiu novamente. E o que nos constrange, na verdade, é que quanto mais às vezes nós deixamos de servir ao Senhor, mais Ele nos ama, como filhos da promessa, como filhos que jamais serão desprezados. Então nós poderíamos, no nosso texto aqui, voltando aqui para o Salmo 128, meus irmãos, fazer as seguintes afirmações. A primeira delas, as promessas para o lar do homem que teme ao Senhor. Quais são as promessas para um lar, para uma família feliz? O Salmo diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se nós percebemos, o salmista está dizendo aqui a respeito da figura do homem, do pai. Porque logo em seguida ele vai falar da esposa e vai falar dos filhos. Então aqui é para o homem da casa. Que o homem, em primeiro lugar, seja temente ao Senhor. Porque o Senhor abençoa o lar onde o homem, primeiramente, é temente à sua palavra. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E aí, meus irmãos, a gente experimenta, ou começamos a experimentar das bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Alguns acham que Deus
pegou pesado quando determinou o trabalho para o homem. Eu mesmo, logo na minha iniciada da caminhada na fé, eu achava que Deus tinha dado o trabalho como um peso para nós, como uma maldição para nós. Depois do pecado, Deus então expulsa, né, o homem do jardim do Éden e diz: olha, agora você vai ter que trabalhar, vai ter que lavrar a terra e do suor do seu rosto você vai comer. E eu achava que isso era uma maldição. Meus irmãos, mas não é. Não é, porque o verso 2 diz o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Então o trabalho é uma bênção de Deus para nós. E o Senhor dá trabalho àquele que ama, para que ele obtenha o seu sustento. Né? Na verdade, aliás, nós nem precisamos trabalhar, porque o Senhor dá aquilo que nós precisamos enquanto nós não fazemos nada, ou seja, enquanto nós dormimos. Né? O Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Mas a bênção do trabalho é uma coisa que alegra o nosso coração. É uma coisa que enche o nosso coração de alegria, meus irmãos. E uma das coisas que eu mais gosto, na verdade, de lembrar é do texto de Eclesiastes 2:24, se reportando também ao que o salmista está dizendo. E lá em Eclesiastes 2:24 diz: nada há melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze de todo o bem do seu trabalho. Acho que uma das maiores alegrias nossas, pelo menos assim, eu tenho isso, meus irmãos, porque já passei por muitas dificuldades na vida. Lá para idos de 1984, quando eu vim para cá, minha família, nós viemos na verdade em 1982 para o Jardim da Glória, e nós vivemos dias muito difíceis ali. E eu lá com meus 12, 13 anos de idade, já vendo a necessidade da minha família, o meu pai foi um pai que não foi presente na família, nos deixou muito, e a minha mãe sempre foi uma guerreira que sempre supriu as nossas necessidades, né, porque Deus foi misericordioso. Então, naqueles tempos, eu já comecei lá com os meus 12, 13 anos de idade, eu sei bem o que é isso, porque muitas vezes eu chegava em casa, tinha lá um macarrão branco para comer, e eu olhava para aquilo ali e agradecia a Deus, ainda que não conhecia a Deus. Eu falava assim: Deus, graças a Deus por isso. E eu lembro que no meu primeiro trabalho, né, assim, propriamente dito, foi no supermercado Lara. Não sei se vocês chegaram a conhecer, né, da família do Vicente Lara. Quando a nossa família estava precisando, eu comecei a ir para a beira do balcão ali, sem eles me chamarem nem nada, e as pessoas passavam as compras e eu começava a embalar e as ajudava a colocar no carrinho sem cobrar nada. Aí o irmão do Vicente Lara, o Nonô, ele viu aquilo, olhou, e depois de alguns dias ele me chamou e falou: chefe, você quer trabalhar aqui? Eu falei: claro que eu quero, eu preciso trabalhar. E aí ele me chamou lá dentro do supermercado, lá no fundo do supermercado, e falou assim: olha, eu vou te dar uma conta aqui, se você fizer essa conta, você vai ser admitido. Uma conta que devia ter uns 10 números para multiplicar. E talvez por isso eu seja contador hoje, porque eu dei conta de fazer aquela conta. Ele não me deu o resultado, mas eu comecei a trabalhar ali. E meus irmãos, eu lembro que o mais gostoso foi o primeiro salário que eu recebi. Eu peguei todo o meu salário e falei para ele assim: olha, eu vou devolver tudo isso aqui, porque eu vou levar as coisas que a minha casa precisa. E o meu maior gozo foi chegar com aquelas coisas em casa e suprir a minha casa com o que era necessário. A alegria indizível daquilo foi tremenda. Até hoje eu lembro disso. Com muita gratidão a Deus, que sempre supriu na nossa família. E Deus sempre supre. E por isso que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E mesmo aquele que não tem o Senhor ainda derrama bênçãos. Mas para nós, meus irmãos, que somos chamados em Cristo,
pela promessa feita a Abraão, lá no Antigo Testamento, lá no início, há aproximadamente 4.000 anos atrás, uns 6.000 anos, né? Porque de Jesus até Abraão, em torno de 2.000 anos, né? De Jesus para cá mais 2 anos, talvez uns 6.000 anos. Deus fez uma promessa a Abraão e ela se estende a nós hoje, que nós seríamos benditos do Senhor. E o salmista está dizendo isso aqui: vocês serão benditos porque vocês comerão o trabalho de tuas mãos, porque o Senhor vai abençoar vocês. Meus irmãos, eu fico pensando como Deus tem abençoado as igrejas nesse período de pandemia. Eu sinceramente, quando anunciou a pandemia no ano passado, eu chorei, porque eu sabia que as igrejas iam ser fechadas. E eu pensei comigo, como nós vamos adorar o Senhor? E a gente ainda não tinha experimentado as lives, né? E não sabíamos como que ia ser. Então aqueles dias foram dias difíceis, mas o Senhor tem suprido a igreja de forma incrível. Como o Senhor tem abençoado as nossas igrejas, meus irmãos. A gente não consegue mensurar isso, né? Estava comentando com o reverendo Nilton, eu vim aqui, deve ter mais de uns 10 anos, né? Quanto tempo? Que era lá no fundo, lá, a congregação. 2014, né? Então, uns 6 anos ou mais, né? Então eu vim aqui naquela época. E aí quando eu passei com o carro em frente ali, eu vi esse prédio grandão aqui, eu falei, meu Deus, não é aqui. Errei a rua. Meus irmãos, mas quando eu voltei e vi a placa, eu falei, aqui mesmo. Como que o Senhor abençoa a família dele? Como que o Senhor tem prazer em nos abençoar, meus irmãos? Ao que teme ao Senhor, Ele dá sabedoria, Ele dá conhecimento, Ele dá alegria. Meus irmãos, olhem para vocês verem o texto de Eclesiastes, no capítulo 2. A partir do verso 24. Eu vou pedir aos irmãos que façam a leitura desse texto, por favor. Eclesiastes 2, de 24 até o 26. Podem ler. Nada há de melhor para o homem do que comer, beber, fazer que a sua alma goze bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois para a vez de quem pode comer com toda a graça, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas a fim de dar aquele que agrada a Deus, também se trabalhará O Coelé, ou escritor do livro aqui, né? E o Coelé vem da palavra hebraica, que significa o pregador. Possivelmente ele está dando um significado aqui de quem está escrevendo esse livro, que é um líder, provavelmente, da Assembleia. O escritor, na parte B do versículo 26, aliás, do versículo 24, vai dizer algo para nós que sempre deve ser a alegria do nosso coração. Deus é quem providenciou o trabalho, e Deus é quem nos deu o trabalho, e Deus é quem nos dá o trabalho. E nós podemos gozar disso e viver plenamente essa alegria, né? A juntar a família ao redor da mesa para poder comer o pão que penosamente nós granjeamos, né? Mas no entanto o escritor ou o Coelho está dizendo aí, olha, no entanto vi também Cristo vem da mão do Senhor. Então nenhum de nós pode sustentar os nossos empregos, nenhum de nós pode sustentar os nossos trabalhos, né? Por melhor que você seja na sua profissão, olha, não é você quem sustenta o seu trabalho, é Deus. No ano de 2018,
a minha esposa perdeu o emprego dela. Ela já trabalhava 24 anos no mesmo lugar, na primeira igreja presbiteriana. E o salário dela era um salário bom. E aí então, quando ela recebeu aquela notícia, para nós foi muito difícil, porque o orçamento ou a receita, né, que ela recebia do salário significava mais de 30% do sustento familiar. Então para nós foi um susto. E ela chegou em casa triste e chorando, depois de 24 anos no mesmo lugar, né? De fato dá tristeza. Mas eu disse para ela, olha, Deus nunca deixou faltar para a gente, e Ele não vai deixar faltar. E de fato não deixou faltar, meus irmãos. Agora, sabe o que é mais gostoso, meus irmãos, ver? Eu não sei se vocês já observaram o verso 26. A quem teme ao Senhor, Ele dá sabedoria para cumprir as suas tarefas no seu trabalho, naquilo que Ele faz, e o Senhor me enche de sabedoria. Na história nós temos diversos casos assim, né? Nós temos o caso de José. Deus deu sabedoria e entendimento a José, e ele passou a ser governador do Egito. Também temos a história, né? E conhecemos o caso de Jacó, que, embora o seu sogro tentasse lhe tirar tudo que pudesse, Deus deu a Jacó sabedoria para que ele suplantasse o seu sogro, e Jacó foi muito enriquecido ali por causa das bênçãos do Senhor. O Senhor havia prometido abençoar, e ele abençoou a Israel. E também é o caso, meus irmãos, de Salomão, que recebeu sabedoria. E o Senhor dá a nós sabedoria para fazermos aquilo que precisamos fazer em nosso trabalho. Mas é interessante que ao pecador o Senhor dá trabalho. Sabe por quê? Para que ele ajunte. E ajunte muita riqueza. Por isso que o Salmo diz que a gente não deve também olhar aquele que prospera e enriquece. Sabe por quê, meus irmãos? A afirmação do verso aí, do Coelho, é que eles ajuntam para nós. Eles ajuntam para nós. Ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Então o mundo ajunta para nos dar. É o que está dizendo aqui. É uma bênção de Deus. Nós, Ele dá sabedoria, dá entendimento, conhecimento. Por quê? Porque nós somos uma família, homens e mulheres que agradam a Deus. Deus então dá essas coisas para nós. Embora o Senhor mesmo nos concedesse a bênção de trabalhar e de alegrar nesses trabalhos atualmente, contudo Ele mesmo continua a cumprir suas promessas para nós, para aqueles que são da sua aliança. E o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que o temem e guardam a sua palavra. E Ele fez assim com Abraão. E nós hoje, como famílias de Deus, como famílias da promessa, somos abençoados em nosso pai Abraão. Pela fé nós somos abençoados em Abraão. E herdamos as promessas por causa dessa fé que nos foi dada, né? Que não vem de nós, como o reverendo Newton citou aqui em Efésios 2, né? É dom de Deus, é graça de Deus. Para que nenhum de nós diga, não, eu consegui com as minhas mãos. Não, é dom de Deus, é graça de Deus. Para que ninguém se glorie. E como é gostoso a gente viver dos suprimentos de Deus. A segunda coisa, meus irmãos, que nós podemos observar aqui rapidamente no texto, voltando aqui agora, né, ao texto do Salmo 128, é que o Senhor abençoa, e o Senhor mostra isso. O salmista está dizendo exatamente isso que eu estou acabando de afirmar. E o salmista está dizendo aí, eis, no verso 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eu creio que o salmista aqui está se referindo a essas bênçãos do verso 2 e do verso 3, que são as bênçãos para a família, né? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Meus irmãos, a gente tem que entender que esse tudo que nos vá bem, nem sempre é o deixar de ter uma enfermidade em casa, ou de passar algumas dificuldades. Isso também faz
parte da nossa vida. E Deus muitas vezes utiliza essas coisas das nossas vidas para a gente entender mais ainda o quanto a gente depende dele. E passar dificuldades na vida é a melhor coisa que tem. Eu, há 4 anos atrás, comecei a construir minha casa. Graças a Deus, terminei. Faltam algumas coisinhas lá, que casa a gente nunca termina de construir. Mas, meus irmãos, nós aproveitamos e fomos tão abençoados por Deus. E os meus filhos começaram a achar que a gente era obrigado a dar a eles todas as coisas que eles queriam. E eu disse para eles, olha, não é assim. Certa vez eu vi uma matéria na revista Veja, o Gugu Liberato, né, que já faleceu, ele disse uma coisa interessante. Ele disse, olha, nunca dê aos seus filhos tudo aquilo que eles querem, porque você vai estragar os seus filhos. E nós chegamos então em 2018, os meus filhos estavam desse jeito. A gente tinha abundância, né? Temos abundância de muita coisa, graças a Deus. O Senhor tem suprido, sido misericordioso. E eu cheguei a orar, Deus, dá pra gente um pouco de dificuldade para esses meninos verem de fato o que é passar necessidade. E ainda que Deus tenha me ouvido só em parte, graças a Ele, né? Nós passamos por algumas dificuldades, porque eu disse para eles lá atrás, olha, nós vamos construir uma casa, eu tenho um projeto para construir aqui, e nós vamos ter que deixar de fazer muitas coisas. Ou nós temos uma casa, ou nós viajamos, ou nós aproveitamos, né, todas as bênçãos que Deus tem nos dado, mas as duas coisas não vai dar para fazer. E aí fomos, né, e terminou isso no ano passado. Né? Eu tomei a decisão de construir a minha casa mais rapidamente, tomar um pouco mais dos recursos que a gente tinha para terminar rápido, né? Para não ficar pagando casa também para a vida toda, né? Porque eu também já não estou tão novinho assim, né? Então tomar aqueles empréstimos para você ficar pagando 35, 40 anos, olha, ainda que seja uma vez, eu não queria isso. Eu queria isso mais rápido. Mas então nós tivemos 5 anos que abrir mão de muita coisa. E passávamos aperto em muitas coisas, né? Às vezes, papai, vamos sair, vamos no McDonald's, né? Vocês gostam de qual criança não gosta de McDonald's, não é verdade? Né? Então eu disse para ele, olha, não vai dar. E, meus irmãos, depois do 2º, 3º ano as coisas começaram a apertar, mais ainda. Estava chegando no final do nosso compromisso, mas o Senhor supriu todas as vezes. Nunca faltou sequer aquilo que a gente queria dentro de casa. Nunca faltou nada. Desde quando eu comecei a trabalhar lá nos dias, né, da Arca de Noé, que era, né, o nome do supermercado ali no Jardim da Glória, até hoje, meus irmãos, o Senhor sempre tem suprido as nossas mesas. E nós, como crentes, podemos dar graças a Deus, porque nós não passamos muitas dificuldades. Né? Na nossa igreja, meus irmãos, a gente pode contar nessa pandemia quantos estão desempregados. Se forem 2 ou 3 é muito. No universo de mais de 200. Eu não sei como que está. Mas Deus tem suprido, porque Deus é fiel em suprir. Eis como será abençoado o homem. O salmista está dizendo, olhem aqui, homens, vejam, lembram vocês das promessas cumpridas pelo Senhor. Meus irmãos, a gente vê isso na nossa vida. Deus cumprindo as suas promessas. Quem de nós pode dizer o Senhor não nos tem abençoado? Eu acho que nenhum de nós aqui ousaria levantar a mão, porque nós sabemos que o Senhor nos tem abençoado. Porque dele, meus irmãos, é tudo, e é dele que provém. O que o Coelho está dizendo lá em Eclesiastes diz, olha, a gente precisa de entender que embora a gente coma, trabalhe e vista e tenha todas as coisas, contudo tudo vem da mão do Senhor. Não podemos jamais esquecer disso. Porque se esquecermos disso, nós vamos achar que os nossos braços é que alcançaram e conseguiram todas essas coisas. Interessante é que lá em Gênesis 12, 1 a 3, né, quando Deus faz a promessa a Abraão, ele disse, olha, disse o Senhor a Abraão, ordem dele sair para a sua terra, né? Sê tu uma bênção. O texto vai dizer, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Ou seja, ninguém vai tocar em vocês. E eu entendo bem aqui quando Satanás diz lá em Jó que Deus cercou Jó com a sua sede.
A sebe ali significa o cuidado de Deus. E de fato Deus cercou Jó com a sua sebe, como cerca todos nós com a sua sebe, e ninguém toca em nós, meus irmãos. O maligno não tem jamais poder para tocar em nós. Lá no caso de Jó foi em específico porque Deus permitiu. Deus queria provar o coração de Jó. E queria provar o quanto Jó também era fiel. É um caso sui generis nas Escrituras, né? Em que Deus permite que Satanás tente a um dos seus. Ali é um caso sui generis. Depois dali eu não conheço outros casos que Deus tenha permitido, ou dito que tenha permitido isso. Ali é muito claro, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. Meus irmãos, eu gosto, na verdade, de entender o quanto Deus nos abençoa. Sabe por quê? Porque Deus faz uma promessa e Ele cumpre. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas aqui, meus irmãos, não é o ímpio. Eu, infelizmente, tenho que dizer para vocês que o ímpio não está dentro disso aqui. É somente para a família da sua aliança. Porque aqueles que são da família aliança, da sua aliança, eles vão receber sabedoria, vão receber entendimento. E aqueles que não são vão receber trabalho, para se afadigar no trabalho e perder as suas vidas no trabalho. E talvez até eles pensam, nossa, vamos trabalhar, ajuntar, fazer um celeiro bem grande, né? Vocês conhecem a parábola, né? Vamos fazer um celeiro bem grande, ajuntar todos os bens e mantimentos aqui, para que vivamos regaladamente. Isso é o ímpio que faz. E aí então o Senhor diz, né? Louco, ajunta-se para quem? Porque hoje mesmo te pedirão a tua alma. Meus irmãos, se a gente ajuntar bens e tesouros para essa vida, nós somos os mais infelizes, porque nós não vamos levar nada daqui. Nada dos bens materiais. O nosso tesouro deve ser ajuntado nos céus. E é isso que o salmista está querendo dizer aqui também. Ele não está apontando só para as bênçãos terrenas. Ele está apontando para as bênçãos celestiais. Porque as bênçãos prometidas a Abraão, meus irmãos, elas são eternas. Elas não é só para essa esfera de vida. As bênçãos que nós temos em Abraão é para a mansão celestial. É para alcançarmos aquilo que Jesus foi preparar para nós lá em João 16. Quando ele disse que ia preparar morada para nós. Então as bênçãos elas vão ultrapassar esse mundo. E nós vamos ter tudo aquilo que nós desejamos em termos espirituais no reino celestial. Por isso que Abraão creu. E isso lhe foi imputado para a justiça. Né? Meus irmãos, Abraão não fez nada por merecer aquilo que ele fez. Porque se nós nos reportarmos a Romanos, lá no capítulo 4, lá em Romanos vai afirmar que Abraão não trabalhou por aquilo. Ele creu. Isso lhe foi imputado para a justiça. Isso está lá em Romanos 4, de 1 a 4. Porque se Abraão tinha alguma coisa de se gloriar, ele podia até se gloriar, mas não em Deus. Porque ele não fez nada para obter aquilo que ele tinha. Porque quem lhe deu a fé foi Deus. E lá nesse texto de Romanos vai dizer que ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E o Senhor então é que deu a Abraão tudo que ele teve. E ele não poderia se gloriar. Até poderia, mas não diante de Deus. Porque o trabalhador é digno do seu trabalho. Mas no caso ali, Abraão não trabalhou por isso. Ele recebeu gratuitamente. Meus irmãos, é interessante como Deus faz isso nas nossas vidas. Deus nos dá tudo para que nós lhe agrademos, para que nós desfrutemos das suas bênçãos. Isso não significa, meus irmãos, que nós não teremos problemas. Não, de forma nenhuma. O salmista aqui não está dizendo que você vai ter uma vida plena de felicidade, sem enfermidades, com muito dinheiro, com muita alegria. Aliás, eu acho que quem tem muito dinheiro, como diz as Escrituras, a sua preocupação começa a ficar naquilo que ele tem. Porque ele vai querer mais. Ele vai querer administrar aquilo para não perder nem um centavo. Né? Aí fica pão duro, né? Não gasta com nada. Qualquer coisa que tentam tirar dele, ele briga.
levam à justiça. Não. As bênçãos aqui, meus irmãos, não significam isso. Tem gente aqui, inclusive, parece-se não acreditar nessas bênçãos e passa a trabalhar como se não houvesse outra coisa na vida. Ajuntam e ajudam. Mas para quem será que ajuda? Meus irmãos, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, nos currais não haja suprimento de leite e de carne, todavia a nossa alegria deve estar no nosso Deus. Ainda que falte todas essas coisas, como diz Abacuque, né? Lá no capítulo 3, ainda que falte todas essas coisas, todavia nós nos alegramos no Senhor. Eu fico impressionado de ver, meus irmãos, que às vezes a falta ou a carência das coisas não é sinônimo de tristeza. Sabe por quê? Porque senão eu não veria, às vezes, as crianças que moram na favela tão alegres. Às vezes brincando com um carrinho quebrado, brincando com um brinquedo que já não serve para ninguém, mas ele está ali feliz. Será que riqueza é aquilo que ele tem? Não. O Salmo 121 é o cumprimento da promessa de que Deus fez a Abraão. E essa promessa de que nós seremos felizes, meus irmãos. E a esposa no interior da nossa casa será como uma videira frutífera. E quando o salmista está falando de videira aqui, ele está falando dos elementos mais prósperos que havia para Israel. O fruto da videira para Israel era símbolo de prosperidade, de alegria, de abundância. Então o salmista está dizendo, olha, tua esposa aqui será como uma videira frutífera. E os teus filhos como rebentos da oliveira. A oliveira era, na verdade, um símbolo de prosperidade. O homem que tinha, na verdade, esse tipo de plantação, ou tinha esse tipo de suprimento na sua casa, ele era considerado por toda a nação judaica como um homem próspero. E o salmista está dizendo que os nossos filhos serão assim. Serão para nós aqueles que demonstram a prosperidade do Senhor. E a gente tem visto quanto os nossos filhos têm demonstrado isso para nós. Porque o Senhor também nos tem abençoado. E assim é a família que teme ao Senhor. Assim é o homem que teme ao Senhor. O Senhor, desde Sião, te abençoe. E agora, para finalizar a terceira parte. Meus irmãos, a palavra que aparece em Sião aqui está se referindo ao Salmo 2, versículo 6. Olha o que está dizendo lá no Salmo 2, verso 6. Para a gente entender que palavra é essa aqui. Deus te abençoe, o Senhor te abençoe desde Sião. Salmo 2, verso 6. Os irmãos podem ler. O que está dizendo aí? Salmo 2, verso 6, isso mesmo. Vamos ler todos juntos? Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Meus irmãos, o que o salmista, o Salmo 20, 128 está dizendo aqui, é que as bênçãos do Senhor é a partir do monte de Sião. Monte de Sião aí significa, na verdade, a morada de Deus. Sião ficava, na verdade, ao norte, era uma colina ao norte de Jerusalém. E não era porque era bonita, ou porque era grande, ou que era próspera, ou rica, não. É porque o Senhor escolheu Sião para a sua habitação, para a habitação do seu templo. E Deus está nos abençoando a partir do templo, a partir da sua morada. Isso me faz lembrar quando as Escrituras dizem que Jesus veio tabernacular conosco. Ele veio morar conosco. Ele veio estar conosco. E o templo era a garantia da presença do Senhor. O Senhor descia no templo, desde a época de Moisés, para falar com Moisés, para falar com o povo. Isso era a presença do Senhor. E o que o salmista está lembrando isso, é que o Senhor está presente para nos abençoar. E o símbolo físico da morada do Senhor é Sião.
Nada tinha a ver com o seu tamanho ou sua prosperidade. Tem que ser assim, meus irmãos, porque as coisas terrenas não nos podem trazer alegria. Se não for a bênção do Senhor prometida para aquilo que está além daquilo que a nossa visão alcança, ou para a eternidade, nós somos infelizes, porque nada nessa vida pode trazer felicidade para a gente, né? Alguém diz que dinheiro é fundamental, né, meus irmãos? Não é. Eu estive no ano passado em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro, lá em cima, né, no mapa do Brasil, e eu estive lá para poder visitar umas tribos indígenas. Tem um parente nosso que está lá, e como assim eu estou envolvido com missões, eu fui lá para conhecer o trabalho. Meus irmãos, eu fiquei perplexo ao chegar numa das aldeias, ver o quanto o Senhor estava abençoando aqueles indígenas. Uma aldeia inteira de crentes, com mais de 150, 160 pessoas. Eu nunca vi um lugar tão limpo. Tinha menos pernilongo lá na aldeia do que lá na minha casa. Pasme. Meus irmãos, a coisa mais bonita ali é que eles não estão atrás de dinheiro. Tudo aquilo que eles têm à sua roda lhes serve de alimento. E eles vivem felizes, plenamente felizes. Eu me senti um homem mais feliz depois que eu visitei eles. Sabe por quê? Porque eles não estão correndo atrás de dinheiro, como muitas vezes nós estamos. E Deus os supre todos os dias. Lá eles comem muito beiju, né? Que é feito da mandioca. E tem um suco que eles extraem do açaí também e algumas outras coisas lá, né? E eu comi aquilo assim, tão grato a Deus. E nós tivemos uma ceia lá. A ceia são 3 dias de ceia. Começa na sexta-feira e termina na segunda-feira. O tempo todo alimentando e comendo. Chegou uma certa hora que eu disse: eu não aguento mais. E quando a gente ia para o salão onde a gente fazia as alimentações, o pastor da comunidade, né, o líder da comunidade, o líder religioso da comunidade, ele já ficava na porta vendo se você estava trazendo o prato e o canelo. Para ver se você ia participar. E participar daquela ceia foi uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. De ver o quanto o desprendimento material faz diferença às vezes nas nossas vidas, meus irmãos. Eles não estavam procurando nada além do que já tinham. E eles tinham o mais precioso que podiam ter, que era Cristo. Que alegria, que bênção. Bom, e aí então eu digo isso porque lá em Mateus 6,19, Jesus disse: olha, ajuntai para vós outros tesouros nos céus. Porque as bênçãos para as nossas famílias não são coisas terrenas, são coisas celestiais. Então ajuntem tesouro dos céus. Se quer juntar um tesouro bom que nunca vai se acabar, e que o ferrugem não vai corroer, a traça não vai comer, ajunte tesouro nos céus. Muitos foram os loucos que correram atrás de tesouros para ajuntar na terra, fazer os seus celeiros grandes. Mas para quem que eles ajuntaram? O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém. Podemos então concluir, meus irmãos, nesse texto. E o verso 5 diz exatamente isso: o Senhor te abençoe desde Sião. A partir da presença do Senhor, a partir da morada do Senhor, a partir da casa do Senhor. Meus irmãos, a coisa que eu mais temi nesses tempos de pandemia foi que eu não pudesse ir à casa do Senhor, porque eu amo a casa do Senhor. Eu gosto de estar na casa do Senhor. E o único dia na minha vida que eu deixei de ir na casa do Senhor, eu estava meio preguiçoso em casa, bateu uma angústia no meu coração sem tamanho. E eu desejei estar na casa do Senhor. Porque ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como diz o Salmo 133, ali ordena o Senhor a sua bênção. Então é a partir de Sião, é a partir da igreja do Senhor, é a partir da família do Senhor que Ele vai nos abençoar. Concluindo, as promessas para o lar do homem que teme ao Senhor, meus irmãos, decorrem de uma prosperidade que começa pela bondade do Senhor em nos abençoar. E principalmente pelo homem que teme ao Senhor e ama a sua esposa e cria os seus filhos sob a disciplina do Senhor.
Porque as Escrituras em Efésios dizem: aquele que ama o seu filho, ele o disciplina. Uma família, meus irmãos, com marido, homem e mulher, genitores. E aqui eu faço aqui um paráfrase: homem e mulher. Genitores, aqueles que são capazes de gerar, porque o resto não é família. O que o mundo está tentando incutir em nós que é família, isso não é família. Família é aqueles que são capazes de gerar filhos. Um homem e uma mulher. Estes são abençoados e são testemunhos para as outras famílias. Meus irmãos, eu tenho uma vizinha de frente que todas as vezes que ela me vê, ela me trata como filho dela. Porque desde que eu comecei a construir minha casa e eu ia para lá bater enxada e virar concreto, ela via, e às vezes eu chegava cansado depois do serviço para poder trabalhar. Ela falava: força, meu filho, você vai conseguir. E ela me deu muita força. Então ela me trata como filho. E ela vê a prosperidade da nossa família. E ela fala assim: olha, vocês são muito abençoados. Nós abençoamos as famílias quando nós tememos ao Senhor. As pessoas, os vizinhos nos conhecem pelo que somos, servos do Senhor. A segunda coisa para nós concluirmos: como será abençoado, ou como o Senhor abençoará os de sua aliança. Deus lhe dará um trabalho digno, pão e vestes necessários para que você tenha bastante. Nos dará uma esposa no interior da nossa casa que cuidará bem dos nossos bens, não desperdiçará, fará prosperar aquilo que a gente coloca dentro de casa. Fará multiplicar as bênçãos do Senhor, usando-a com inteligência e amor dela para com a família, não amor pessoal, tá? Não amor feminista que tem sido pregado aí na praça. Esse amor que a mulher tem para com o seu lar é por causa do Senhor. Ela abençoa os seus filhos, abençoa o seu marido por causa do amor do Senhor. Não porque ela tem amor a si mesmo ou busca algum benefício para si mesmo. Os nossos filhos, eles serão como rebentos da oliveira. Eu gostaria de ter tido 5 filhos. Eu só pude ter 2. Não quer dizer que quem tenha um, né, ou quem tenha 2 não tenha algum problema. Eu queria ter 5, mas minha esposa nunca pôde. Né? No primeiro quase ela morreu, no segundo também. Aí eu disse: chega, eu não quero mais. Não quero perder minha esposa. Mas eu queria ter uma prole de 5. Para que quando eu ficar velho, meus irmãos, os meus filhos, e faltarem minhas forças, os meus filhos me acudam. Os meus filhos me estendam o braço para que eu possa escorar neles. Os filhos criados na disciplina e no amor do Senhor são assim. São filhos que na sua velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdura. E por último, o Senhor desde Sião fará próspera a nossa família. E o texto então está dizendo da minha e da sua família, porque nós somos bem-aventurados. Porque nós temos esposos que temem o Senhor, mulheres que temem o Senhor, filhos que temem o Senhor e amam os seus caminhos. A presença de Deus em Sião, meus irmãos, ela é real. De realidade, não física. De realidade. O Senhor está presente conosco realmente. Jesus prometeu isso lá em Mateus 28. Eis que estarei convosco todos os dias. E Ele está. Se não fosse isso, nós não caminharíamos, meus irmãos. Desde que o Senhor resolveu habitar conosco, por meio de Cristo Jesus, por meio do seu Espírito, isso era a prova de que Ele estaria suprindo nossas casas e famílias todos os dias. Até que todas as coisas se concluam e se consumam os séculos. Deus nos tem cercado com a sua sede. E graças a Deus que em Cristo nós somos essa família, do Salmo 128, que tem seus problemas, mas que é feliz. Porque o Senhor abençoa-nos desde sempre. Que Deus possa, cada dia, meus irmãos, nos fazer entender isso e nos mostrar o quanto a sua bênção é grande nas nossas vidas. Amém?
Irmãos, como é bom ouvir uma palavra como essa, né? Vamos sair daqui com substância, né? Como diz o pastor Jeremias, bem alimentados. Né? E os pais têm que levar a sério isso. Os pais precisam levar a sério. Essa responsabilidade é dos pais. Deus viu Noé. Deus achou graça em Noé. E aí foi salvo ele e a sua família. Então, homens, ore pela sua família. Seja exemplo na sua família. Que seus filhos olhem para você, sabe? Vê esse pai que é exemplo, que ama a Deus. Sabe? Então, os pais, faça esse alerta para os pais. Porque se os pais cumprem o seu papel, como diz a palavra do Senhor, a sua esposa vai te amar no Senhor. Vocês vão caminhar bem. Então, fique com essa palavra essa semana. Pense bastante nessas palavras que foram colocadas aqui para os nossos corações. Bem? Vamos ficar de pé. Agradeço o Jefferson, né, que gentilmente aceitou esse convite para estar aqui conosco, trazer uma palavra tão boa para o nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque tudo começou ali, Deus, com Abraão. O Senhor tirou Abraão ali, no meio da sua parentela, falou o coração de Abraão, e ali o Senhor diz que será bendito toda a família que veio dessa descendência de Abraão. Oh, Deus! E aí, oh Deus, nessa geração toda veio Jesus. Jesus veio, Pai. Veio para trazer algo que nós não tínhamos, a salvação. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele morreu na cruz, oh Deus, para nos libertar desse mundo perdido, desse mundo mau, desse mundo cruel, desse mundo perverso, e colocar dentro de nós um coração de carne que responda ao Senhor. Deus, toma todos os lares aqui, Deus, abençoa cada lar, cada família, Deus, em nome de Jesus. Nos leva para os nossos lares, nos dê uma noite de paz e de descanso, que possamos vencer a semana, Deus, orando, buscando o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Deus, toma o Jefferson nas tuas mãos, Senhor, a sua casa, a sua família, guarda o teu servo, o seu trabalho, abençoe ali, Deus, como o Senhor já tem abençoado. Deus, oramos também pela a igreja ali, o pastor Renê, abençoa, Deus, toda aquela família ali também, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de Deus, o amor do nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, repouse sobre nós, sobre a nossa família, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos poder sentar um minuto de oração silenciosa.